Me diga se acreditam em Deus. Com certeza, acreditamos em Deus. Se nós sabemos cantar músicas religiosas. Não sou chegada em música religiosa. Eu só sei cantar cânticos gregorianos. Se interessar por isso ele sabe. Você não vai querer que ele cante agora, por favor, mas se precisar ele canta também. Eu gosto muito de cantar uma música de Natal que diz Glória in excelsis Deus. Eu cantava isso no coral da igreja. Parabéns, Haddad. Gostam da Umbanda? Eu gosto de todas as religiões que levam a Deus e que levam a paz de espírito. Nós somos ecumênicos, gostamos, nos interessamos, estudamos, porque para você falar sobre qualquer coisa que seja, para você falar sobre chiclete de bola, para você falar sobre bolinha de ping-pong, para você falar sobre bola de basquete, você tem que pelo menos ter segurado alguma vez na sua vida essas bolas na mão. Aí o que acontece? Aí você pode dizer que uma bola é mais pesada que a outra, outra é mais densa que a outra, uma pula mais, quica mais que a outra. Então, para você falar sobre qualquer assunto que seja, de uma vez que você, como nós somos ecumênicos, para comentar qualquer assunto e dentro da vivência que nós temos e somos obrigados a conhecer e respeitar todas as religiões. Porque exatamente o que eu sempre digo, a liberdade de um termina na tangência exata da liberdade do outro. Então, felizmente vivemos no Brasil com liberdade de crédito, de religião, liberdade total de ir e vir. Felizmente vivemos no Brasil com liberdade total. E temos que respeitar a liberdade do nosso irmão, do nosso semelhante, o ser humano. Não é isso, Maria? Exatamente, eu respeito. O que eu não gosto é de fanatismo em nenhuma religião. Não, fanatismo mas isso, comigo não funciona. Odeio fanatismo. Não, fanatismo não funciona em nada, nem futebol é nada. Você vê aqueles hooligans, o pessoal aí que matou o pessoal aí, o outro garoto com paulada no futebol, nenhum tipo de fanatismo. Isso é ignorância. Não, isso é ignorante, não funciona. Então, voltando ao estresse, Haddad, o estresse ele pode atingir o sistema imunológico? Como é que isso funciona? Não só pode, como atinge profundamente, Maria. Por quê? Porque nós cansamos de dizer aqui doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas o que são? São simplesmente o acúmulo do estresse. O estresse você vai recalcando, aquilo vai permeando, até que chega num ponto que entra em cateche. Cateche o que é? O excesso de acúmulo de energia represada que tem que explodir, tem que catechear de qualquer jeito. Aí a pessoa dá aquele estouro, aquela explosão tal, e catechia, bota toda a energia para fora, quebra, aí fala, e agora? Agora tá calmo, agora tô bem, entendeu? Então, a 99,999% das doenças que existem psicossomáticas são através do estresse. Abala inclusive as defesas, natural contra o câncer e outras enfermidades. Então é muito importante se prevenir contra o estresse. Fiquem ligados que no final nós vamos dar dicas muito importantes para vocês. Você estando estressado, Maria, você abre uma porta para uma infinidade de situações. Você perde oportunidade na vida, você briga com a pessoa na hora errada, você fala as coisas na hora errada que depois você se arrepende, você quer retomar e fica ridículo você retomar, que fica pior a emenda que o soneto. Então existe tudo isso quando você está estressado. Quando você está estressado, a melhor coisa que você tem que fazer é contar de 1 a 10, fazer a sua respiraçãozinha, tomar consciência, voltar à sua normalidade, à sua sanidade, voltar à sua sanidade ao seu eixo e retomar. Agora eu queria salientar, Maria, que muita gente pensa que o estresse é só fato ruim. Mas não é só fato ruim que acontece com o estresse. Como eu citei anteriormente, a pessoa quando ganha na loteria, é um fato estressante. Por quê? Quando a pessoa monta uma firma, monta uma indústria, uma sucursal de Manaus, no Rio de Janeiro, na Bahia, então ela vai acumular cargo, vai acumular responsabilidade, vai acumular tempo de serviço, vai requerer uma melhor logística, vai querer mais tempo de trabalho, então a pessoa se estressa. Então não são só os fatos ruins que estressam. Se você for analisar bem, os fatos bons, que são gratificantes também,
Estressam porque até a pessoa toma pé da situação novamente, o que acontece? Até ela pôr a coisa no eixo para andar normalmente, demanda um tempo. E durante aquele tempo ele vai ficar estressado até ver a coisa redondinha funcionando redondo. Então isso demanda um tempo até que a pessoa se desestresse. Por quê? Porque a evolução do ser humano, nesse crescimento que eu estou falando a nível industrial, empresarial, comercial que seja, o que acontece? Vai demandar mais tempo. Ela vai ter menos tempo com a família, vai ter menos tempo para lazer, vai ter maior responsabilidade, vai ter maior relacionamento com pessoas, e lidar com o ser humano é complicado, o ser humano é complicado, ainda mais em relação interpessoal e comercial, é uma coisa complicada. Então não é só o fato negativo que é estressante, Maria, muito pelo contrário. Muitas vezes um fato agradável de evolução, de crescimento, gera a insegurança e a vulnerabilidade na pessoa. A pessoa fica vulnerável e através desse estado vulnerável ela se estressa. É como diz o ditado, que nunca comeu melado, quando come se lambuza, porque mesmo vivendo as coisas boas, você tem aquela sensação de que realmente aquilo é bom. E quem vivencia uma coisa boa não quer perder aquela coisa boa, né? Exatamente então, isso. É meio complicado. Olha, na vida a gente lida com ganhos e lida com perdas. É preciso ganhar e é preciso perder. Se você nunca perder, você não cresce, você não evolui. Encarar sempre as perdas como uma coisa positiva, não como uma coisa doída, sofrida, não. Pode doer, mas passa, tá? Seja qual tipo de perda que for. Porque Deus nos dotou de capacidade, de potencial para seguirmos adiante e lidarmos com os desafios. Porque senão não teria sentido em existir desafios, né? Temos um e-mail aqui também da Rosa. Boa noite, Rosa. Tenho uma casa no litoral. Minha filha foi para lá com o noivo e mais um casal de amigos. E ouviram um barulho na porta, mas não havia ninguém. Complicado. Minha sobrinha também esteve lá em outra oportunidade e disse que ouviu também. Seria como se estivessem batendo na porta 3 batidas, e foi o que minha filha ouviu. Tem explicação para isso? Adoro vocês. Obrigada. Adoramos vocês também. Haddad? Isso pode ser manifestações. O que acontece com manifestações? Eu não sei quanto tempo você tem essa casa, quem morou nessa casa, como é que você chegou a ter essa casa, mas se pode ter morado alguém nessa casa, falecido alguém nessa casa, que tem um apego ainda nessa casa, entendeu? E a pessoa não desapegou, aquele negócio do apego material. Então a pessoa demonstra a sua presença para que a pessoa não bagunce a casa, não façam bagunça, não quebrem, não depedem a casa. Então ela marca a presença. Geralmente quando acontece isso, não é por mal, não. São espíritos simplesmente que ainda não se desapegaram, não têm consciência ainda do desapego e ainda estão passeando por ali aquele apego material, mas isso é normal, isso acontece normalmente, isso não tem problema não. É o que nós chamamos de obsessores, né? O Haddad aí está dando uma amenizada, nem sempre os obsessores são bonzinhos. Precisa ver se era alguém que realmente morava, vivia nessa casa ou não. Não dá para a gente estar respondendo isso para você assim de uma maneira tão simples. Gostaríamos, mas precisaria estar fazendo uma verificação total, até mesmo com radiestesia do local, radiônica, para ver realmente o que acontece e dar as informações para você. Se tem problema, os problemas sempre devem ser eliminados, porque o que você não elimina, você acumula. E mais para frente vira uma bola de neve.